Talvez o maior problema do casamento não seja a falta de amor, talvez seja algo muito mais silencioso e perigoso: a falta de compreensão. Duas pessoas podem se amar profundamente e ainda se sentirem sozinhas, não porque deixaram de amar, mas porque nunca aprenderam a se entender. Homens e mulheres não pensam igual, não sentem igual, não reagem igual. O problema começa quando um espera que o outro funcione da mesma forma. Quando um espera amor, expressão e necessidades iguais ao outro, mas não precisa ser igual, e talvez nunca precise. Enquanto um se cala, o outro precisa falar. Enquanto um se afasta, o outro precisa se aproximar. Enquanto um tenta resolver, o outro só queria ser compreendido. É aí que começa o desgaste. Não em grandes brigas, não em grandes erros, mas em pequenos momentos onde nenhum dos dois se sente visto. Um homem chega em casa depois de um dia pesado, ele está cansado, mentalmente esgotado, precisando de silêncio, mas quando entra pela porta, encontra alguém que quer conversar, alguém que precisa dividir o dia e falar do que sentiu. E naquele momento os dois querem algo completamente diferente. Ele quer paz, ela quer conexão. E sem perceber, cada um começa a interpretar o outro de forma errada. Ele pensa: por que ela não me dá um pouco de espaço? Ela pensa: por que ele está distante? Ele se cala mais. Ela insiste mais. E assim o amor começa a se perder na tradução. O problema nunca foi a falta de sentimento, foi a falta de linguagem. Quando duas pessoas falam linguagens emocionais diferentes, o amor pode existir e não chegar. Você já sentiu que amar alguém parecia nunca ser suficiente? Se sim, fica comigo até o final deste vídeo. O que você vai entender aqui pode mudar como você enxerga o amor, o casamento e as diferenças entre homens e mulheres. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o like agora. Isso me mostra que vale a pena continuar trazendo vídeos mais profundos e mais reais. Agora, para entender de verdade o que acontece dentro de um casamento, você precisa primeiro entender o homem. Não o que ele fala, mas o que ele não consegue dizer. A maioria dos homens não foi ensinada a falar sobre o que sente, foi ensinada a aguentar. Desde cedo, o homem aprende que precisa ser forte, resolver, proteger e seguir em frente, mesmo quando está quebrado por dentro. Isso cria um mundo silencioso que ele não sabe como expressar. Quando ele entra em um relacionamento, ele ama, mas muitas vezes não sabe como demonstrar esse amor da forma que o outro precisa. E é aí que começam os mal-entendidos. Enquanto a mulher muitas vezes fala sobre o que sente, o homem sente, mas guarda. Esse silêncio não é vazio, é cheio de coisas que ele não sabe como colocar em palavras. Medo de falhar, sensação de não ser suficiente, pressão de ter que dar conta de tudo, cansaço que ele nunca aprendeu a admitir. E então, quando algo não está bem, ele não fala. Ele se afasta, fica quieto, se fecha. Do outro lado, isso é interpretado como frieza, desinteresse e distância. Mas muitas vezes é só um homem tentando lidar com algo que ele nem sabe explicar. Imagina isso, ela pergunta se aconteceu alguma coisa e ele responde não. Aquele não significa que está tudo bem. Significa, eu não sei explicar. Significa, eu não quero piorar a situação. Significa, eu não quero parecer fraco. Significa, eu nem sei por onde começar. Aos poucos, esse padrão começa a criar distância. Quanto mais ele se cala, mais ela sente que está perdendo ele. E quanto mais ela tenta se aproximar, mais ele se sente pressionado. Então ele se afasta ainda mais. Nem todo homem que se afasta deixou de amar. Alguns só não sabem como permanecer. Dentro do casamento existem coisas que muitos homens querem, mas nunca dizem. Eles querem respeito, não no sentido de controle, mas de se sentirem valorizados. Eles querem paz, um lugar sem críticas constantes. Eles querem sentir que estão fazendo o suficiente mesmo enquanto tentam melhorar. Eles querem admiração porque quando um homem se sente admirado, ele cresce. Mas quando se sente constantemente diminuído,
ele se fecha. A forma como ele é tratado impacta diretamente sua forma de agir. Quantos homens estão em relacionamentos hoje se sentindo sozinhos, sem saber como dizer isso e fingindo que está tudo bem? Ninguém nunca ensinou que também é permitido sentir. Enquanto isso não mudar, muitos continuam amando, mas em silêncio. Se essa parte fez sentido para você, se já percebeu isso em você ou em alguém próximo, comenta aqui. Faz sentido. Eu quero saber quem está realmente entendendo isso. Agora que você entendeu um pouco do homem e um pouco da mulher, você começa a perceber algo muito importante. O problema não é que um está certo e o outro errado. O problema é que os dois estão tentando amar de formas completamente diferentes e, sem perceber, acabam se machucando, mesmo se amando, porque enquanto o homem se afasta para processar, a mulher se aproxima para entender. Enquanto ele precisa de silêncio, ela precisa de conversa. Enquanto ele tenta evitar conflito, ela tenta resolver. E é aí que começa o choque. Imagina essa cena, um dia comum. Eles estão em casa, sentados no sofá, mas existe um silêncio estranho. Ela sente, ele ignora. Ela pergunta: "Está tudo bem?" Ele responde: "Está", mas não está. E ela percebe e insiste: "Você está diferente." E ele, já incomodado, responde: "Não é nada." E nesse momento, os dois começam a se afastar, porque para ele, ela está pressionando, para ela, se ele está se afastando. E nenhum dos dois percebe que estão tentando a mesma coisa, só que de formas diferentes. Ela quer se aproximar, ele quer evitar conflito, mas no final, os dois se sentem sozinhos. E isso se repete, de novo
e de novo e de novo. Pequenos momentos, pequenas falhas de entendimento que vão se acumulando até virar distância. Agora presta muita atenção nisso, porque isso pode mudar tudo. Muitos relacionamentos não acabam por falta de amor, eles acabam por falta de compreensão, porque chega um momento em que a mulher cansa de tentar e o homem cansa de se sentir cobrado. E nenhum dos dois fala isso claramente, só sentem e se afastam. E o mais doloroso é isso, porque quando o relacionamento termina, os dois ficam com a mesma pergunta: onde foi que tudo começou a dar errado? Mas a verdade é, não foi em um momento, foi em vários, pequenos, silenciosos, quase invisíveis. Agora pensa nisso. Quantas vezes você já tentou se aproximar e foi interpretado da forma errada? Ou quantas vezes você se afastou e a outra pessoa achou que você não se importava? É aqui que muitos relacionamentos se perdem. Não por falta de sentimento, mas por falta de tradução. Porque amar não é só sentir, é saber como alcançar o outro. Se você já viveu algo assim, comenta aqui. Já passei por isso. Porque isso é mais comum do que parece. Agora, depois de entender essas diferenças, você começa a perceber algo ainda mais importante. Não são apenas as diferenças que afastam um casal, são os erros silenciosos que vão se repetindo todos os dias. Erros que parecem pequenos, mas que com o tempo destroem tudo. E o mais perigoso é que a maioria das pessoas nem percebe que está fazendo isso, até ser tarde demais. Primeiro erro: achar que amar é o bastante, porque não é suficiente apenas amar. Amor sem entendimento vira frustração. Amor sem comunicação vira distância. Amor sem esforço vira rotina. Imagina duas pessoas que se amam, mas não sabem conversar sem brigar, não sabem ouvir sem se defender, não sabem explicar o que sentem. O amor continua ali, mas começa a doer. E com o tempo, cansa. Segundo erro: parar de valorizar. No começo, tudo é importante e especial, mas com o tempo vira normal e deixa de ser reconhecido. Ela para de elogiar e ele para de perceber. E os dois começam a se sentir invisíveis. Quando alguém se sente invisível, começa a se afastar por dentro. Terceiro erro: transformar tudo em crítica. Muitas vezes, o que parece ataque é só dor mal expressada. O problema é quando tudo vira reclamação e cobrança. Quando nada parece suficiente, o outro começa a se fechar. Não porque não se importa, mas porque não aguenta mais tentar. Quarto erro: viver no automático. Acordar, trabalhar, resolver problemas, dormir e repetir. Sem conexão, sem intenção e sem presença. Eles falam sobre contas e tarefas, mas não falam sobre sentimentos. O relacionamento vira só rotina, e rotina sem conexão mata qualquer relação. Quinto erro: guardar tudo. Engolir sentimentos e evitar conflito parece mais fácil, mas nada some. Tudo se acumula até que um dia explode. Ou pior, a pessoa simplesmente desiste e se desconecta sem avisar. Agora pensa nisso. Quantos relacionamentos você já viu acabar assim? Sem uma grande traição ou um grande erro, mas por pequenas coisas ignoradas. Porque o problema nunca foi um momento, foi a repetição de pequenas falhas todos os dias. Se você está se identificando com isso, ou conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo, porque muita gente está perdendo relacionamentos sem nem saber por quê. Agora, depois de tudo isso, você precisa entender algo que quase ninguém fala. Existem coisas que um homem precisa dentro de um relacionamento, mas quase nunca consegue dizer. Não porque não sente, mas porque não aprendeu a expressar. E quando essas necessidades não são atendidas, ele muda, ele se fecha, se afasta, fica diferente e muitas vezes ninguém entende o porquê. Primeiro, respeito. Um homem pode até viver sem muitas coisas, mas não sem respeito, porque para ele respeito não é ego, é identidade.
Quando ele se sente constantemente criticado, algo dentro dele começa a quebrar. Ele não fala isso, ele só muda. Fica mais calado e mais distante. Porque onde não existe respeito, ele não consegue se sentir seguro. Segunda coisa, ele precisa sentir que é suficiente, que o que ele faz importa e que o esforço dele é visto. Mas quando tudo o que ele faz parece pouco ou nunca é reconhecido, ele começa a sentir que nunca vai conseguir agradar. E quando um homem sente isso, ele para de tentar. Não porque não se importa, mas porque se sente derrotado. Terceiro, admiração. Um homem cresce quando se sente admirado e acredita que alguém acredita nele. Quando a admiração desaparece, ele sente, mesmo que ninguém diga. Sem admiração, o vínculo começa a enfraquecer. Quarta coisa, paz. Um homem precisa de um lugar onde ele possa respirar sem estar sempre sendo cobrado. Quando o relacionamento vira tensão constante, ele começa a evitar e se distancia, e isso cria distância. E por último, ele precisa se sentir aceito, não perfeito, mas aceito. Com erros, falhas e limitações, ele precisa saber que pode ser quem é, porque quando ele sente que precisa ser alguém diferente o tempo todo, ele se perde. E quando se perde, se desconecta. Agora pensa nisso. Quantos homens você conhece que nunca disseram nada disso, mas demonstraram através do comportamento? Porque muitas vezes o homem não fala, mas o comportamento dele grita. Se essa parte fez sentido para você, comenta aqui. Eu entendi, porque isso muda completamente a forma de enxergar um homem. Agora, depois de entender o homem, é hora de olhar com atenção para a mulher, porque se o homem muitas vezes guarda o que sente, a mulher sente e não consegue ignorar. Ela pode até tentar fingir que está tudo bem, pode se distrair e evitar pensar, mas o que ela sente sempre volta. E quando essas necessidades não são atendidas, ela muda. Mas ela muda de um jeito diferente, ela não se fecha de imediato. Ela tenta, ela insiste, ela fala, ela explica, ela pede. E quando nada muda, ela começa a se cansar. Primeiro, conexão. A mulher precisa sentir que existe um nós e que não está sozinha na relação. Precisa haver troca, presença e proximidade emocional. Não é sobre estar junto fisicamente, é sobre estar junto emocionalmente. Porque quando a conexão desaparece, ela sente, mesmo que ninguém diga. Segunda coisa, ser ouvida. Ela precisa ser ouvida sem ser interrompida, corrigida ou ignorada. Quando ela fala, muitas vezes não busca solução, busca presença. Quer sentir que o que ela sente importa. Mas quando não é ouvida, ela começa a se calar e isso é perigoso. Terceiro, ela precisa sentir que é importante e que é prioridade, que não está sendo deixada de lado, mesmo com rotina e problemas. Porque quando ela sente que qualquer coisa vem antes dela, algo muda por dentro. E esse algo é difícil de recuperar. Quarta coisa, constância. Não são grandes gestos ou promessas, mas pequenos sinais todos os dias. A mulher se conecta com consistência, não com intensidade momentânea. E quando a constância falta, ela começa a duvidar. E por último, segurança emocional. Saber que pode se abrir sem medo, sem ser julgada ou ignorada. Porque quando ela não se sente segura, ela começa a se proteger. E quando começa a se proteger, para de se entregar. Agora pensa nisso. Quantas mulheres você conhece que tentaram de todas as formas falar e simplesmente não foram ouvidas? E com o tempo, pararam de tentar e se afastaram mesmo ainda estando ali. Porque uma mulher não se afasta de repente. Ela se afasta aos poucos até o dia em que já não sente mais. Se essa parte fez sentido para você, comenta aqui. Isso é real. Porque muita gente vive isso e não sabe explicar. Depois de tudo isso, de entender o homem, de entender a mulher, de perceber os erros, chegamos na parte mais importante. Como construir um relacionamento que realmente funcione? Um relacionamento que não seja perfeito, mas que seja verdadeiro, forte e consciente. O primeiro passo é parar de tentar mudar o outro e começar a entender.
Porque o homem não precisa sentir como a mulher, e a mulher não precisa pensar como o homem, mas os dois precisam aprender a se traduzir, porque quando você entende, você para de atacar e começa a ajustar. O segundo passo é aprender a falar sem ferir, porque muitas conversas não dão errado pelo conteúdo, mas pela forma. Existe uma diferença enorme entre dizer "você nunca está presente" e dizer "eu sinto sua falta, mesmo quando você está aqui". Uma acusa, a outra aproxima. Terceiro, escutar. Mas não para responder, para entender. Porque muitas vezes a pessoa não quer solução, quer ser vista, quer sentir que não está sozinha. E quando alguém se sente ouvido, algo muda. A defesa baixa, a conexão volta. Quarto, não deixar a admiração morrer. No começo, tudo encanta e impressiona, mas com o tempo as pessoas esquecem de reconhecer. E quando a admiração desaparece, o relacionamento enfraquece, porque ninguém quer estar onde não se sente valorizado. Quinto, criar momentos. Não esperar sobrar tempo. Criar. Conexão não acontece por acaso. Ela precisa de intenção. Uma conversa sem celular, um olhar, um momento de presença. Coisas simples que fazem toda a diferença. Sexto, não ignorar o emocional. Relacionamento não vive só de rotina, vive de sentimento. Quando o emocional é deixado de lado, o relacionamento começa a morrer em silêncio. E por último, entender que relacionamento é escolha todos os dias. Mesmo quando não é fácil, mesmo quando não é perfeito, porque amar não é só sentir, é decidir continuar, mesmo nos dias difíceis. Agora pensa nisso. Quantas pessoas hoje estão esperando sentir algo quando na verdade precisam aprender a construir? Porque relacionamento não se sustenta sozinho. Ele precisa de consciência, esforço e maturidade. Amor não sustenta um relacionamento sozinho. Consciência sustenta. Não é sobre encontrar a pessoa certa. É sobre se tornar alguém que sabe amar. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido, se inscreve agora no canal. Porque aqui no Amor 360, você não aprende a viver de ilusão. Você aprende a entender o que realmente acontece dentro das relações. Curte esse vídeo, comenta a parte que mais mexeu com você e compartilha com alguém que precisa entender isso antes que seja tarde.